Então vamos. Olha, a pandemia é alguma coisa interessante que está acontecendo no planeta. Coisas que eu nunca vi na história do planeta. Não porque eu vivo desde que o planeta existe. Aproximadamente 4 bilhões de anos tem o nosso planetinha. Eu já vivo um pouquinho mais cedo, eu não vivi tudo isso, mas não tem nada na literatura que fale de uma pandemia globalizada. Ah, não, a febre, não sei. Não foi globalizada. Esta está em todo canto, nas tribos indígenas, nas favelas do Rio de Janeiro, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Silício. Essa pandemia está no mundo inteiro. E ela tem coisas muito diferentes do que nós já vivemos. Por exemplo, a capacidade que esse vírus tem de sobreviver em qualquer temperatura, em qualquer ambiente do planeta. Nunca nenhum vírus conseguiu ser tão internacional como esse vírus o é. Eu tenho uma leve desconfiança desse vírus, porque ele é capaz de sobreviver em qualquer temperatura. Outra coisa interessante é que ele faz um estrago customizado. Para cada pessoa ele faz um estrago diferenciado. Muito interessante. Lá em casa, na casa aqui dos meus parentes aqui em São Paulo, meu sobrinho é enfermeiro e ele tem asma. E ele chegou em casa e começou a ter sintomas de Covid. Fez o teste, ele estava. Passou para a esposa dele e para as 2 filhinhas dele. Então pensando, puxa, ele está trabalhando no hospital, pegou, e agora ele tem asma, como é que vai ser? E ele mora na casa dos pais dele, que moram na casa da vovó. Então a vovó, há 89 anos, tira a vovó daí e leva para outra casa, antes que o vírus pegue a vovó. Levaram para a casa da outra filha, a vovó esperneou, não queria sair da casinha dela, mas foi para a casa da outra filha. Uma semana depois a filha e o genro ficaram com Covid. Pelo amor de Deus, esse vírus está correndo atrás da vovó, tira a vovó daí, porque esse vírus quer pegar a vovó, leva para outra casa. E quando estavam levando a vovó para outra casa, um santo teve uma ideia: já fizeram o teste na vovó? Era ela, 89 anos, assintomática, distribuiu para o bairro todo. Minha sogra. Louva a Deus pela sua, meu amigo. Dá graças a Deus. Então essa pandemia está causando dores nas pessoas. A principal coisa muitas coisas a pandemia está causando. Por exemplo, para mim, crise de confiabilidade. A gente não consegue confiar quase que em mais ninguém, mais nada. OMS? Político? Partido? Médico? Você pega um médico de uma rede famosa de televisão na América Latina que fala, é uma gripinha. 8 meses depois, cuidado, isso mata pra caramba. E aí, 2 opiniões da mesma pessoa? Que confiabilidade temos? Mas outras coisas que estão acontecendo é que a pandemia tem encarcerado a todos nós, tem nos prendido, tem roubado, impedido o nosso direito de ir e vir. Nós estamos limitados nas nossas movimentações. Estamos nos sentindo como que encarcerados. E lógico que essa pandemia tirou o melhor das pessoas e tirou o pior das pessoas. A minha filha é enfermeira lá em Orlando, e ela disse para mim que de maio a setembro do ano passado, a UTI de crianças teve um crescimento de 30% de crianças que chegaram espancadas pelos seus pais e precisaram de UTI, e algumas com lesões irreversíveis. Ela cuidou de uma criança desde o ano passado até agora há pouco, que precisaram desligar as máquinas porque não tinha mais jeito, porque o pai jogou o neném contra a parede durante a pandemia. Evidentemente, esse cara está preso lá, as pessoas vão presas aqui também. E perdeu a paternidade para sempre, né? A pandemia está fazendo coisas muito interessantes no aprisionamento de cada um de nós. Mas talvez você esteja vivendo um tempo de aprisionamento. E eu quero conversar com você hoje sobre injustiçados. Pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram jogadas a lugares que elas não mereciam ser jogadas ali, ou porque foram traídas, ou porque foram deduradas, ou porque mentiram a respeito delas, ou porque mesmo Deus tinha um plano para que aquilo acontecesse. Injustiçados, colocados em lugares difíceis, em lugares de aprisionamento, em lugares de limitação da nossa movimentação, em lugares de dor, em lugares de angústias, e nós não merecíamos aquilo. Talvez você hoje esteja passando por uma situação dessa, e eu quero contar para você algumas histórias da Bíblia, começando lá no livro de Daniel, capítulo 3,
A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 meninos crentes, obedientes a Deus, fiéis a Deus, mas ser crentes, serem fiéis a Deus, serem homens de oração, homens de adoração, não os isentou de serem jogados em uma fornalha 7 vezes mais aquecida, porque um rei maluco, narcisista pra caramba, recebeu de um dos seus auxiliares a ideia de construir um novo Deus, provavelmente com a cara dele. Tinha muitos andares de altura, 30 andares de altura, tinha 6, 7, 8 metros de espessura, e era de ouro, não era folhado a ouro, era de ouro. E ele mandou fazer aquele negócio e fez com que o mundo inteiro, e ele era rei de 140, 150 países do mundo naquela época, e ele disse: todas as nações, povos, línguas, tribos deverão se ajoelhar diante do novo Deus. Mas aqueles 3 meninos eram fiéis a Deus e não ajoelharam, e eles foram dedurados por uns caras. E aí o rei os chamou e disse assim: por que vocês não ajoelharam quando a fanfarra tocou? E eles disseram: porque nós só ajoelhamos diante de Deus. Ele falou assim: mas eu tenho poder para matar vocês. Se vocês não ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha. E aqueles 3 meninos disseram: sua majestade, de fato, o senhor tem poder aqui na terra, o senhor pode realmente nos matar, mas o nosso Deus é maior do que o senhor, e se o nosso Deus quiser nos livrar das suas mãos, ele nos livrará. Mas se o nosso Deus não quiser nos livrar das suas mãos, mesmo assim, só a ele adoraremos. Crente pra caramba. E o rei então mandou jogá-los numa fornalha de fogo ardente. Absolutamente injusto, imoral, indecente o que aconteceu com esses 3 meninos crentes. Mais tarde, o grande amigão deles, o profeta Daniel, um cara de oração, orava 5 vezes por dia, lia a Bíblia, ele gostava de ler Jeremias. Se você não acredita nisso, capítulo 9 de Daniel, ele está lendo o profeta Jeremias. Se o profeta Daniel lia a Bíblia, imagina como eu preciso ler a Bíblia. E ele estava lá orando, e alguém dedurou, porque ele não estava orando ao rei, estava orando a Deus. Ele estava pedindo milagres a Deus e não pedindo milagres ao rei. E o rei narcisista mandou chamar o Daniel, falou: Daniel, eu gosto tanto de você, mas tem que ajoelhar para mim. Ele falou: não, só ajoelho para Deus. Mas Daniel, se você não ajoelhar para mim, vou ter que jogar você na cova dos leões. Ele falou: o senhor pode jogar onde o senhor quiser, mas eu só oro a Deus. E o rei jogou o Daniel na cova dos leões. Era injusto, era imoral, era indecente. Ele era um homem crente, fiel a Deus, mas isso não o isentou do enfrentamento de lugares difíceis, de injustiças. É você assim, um crente fiel, mas está enfrentando traição de alguém? De quem? Do cônjuge? Do patrão, do amigo, do vizinho, da prima, e te jogaram numa situação de absoluta injustiça, e você agora está limitado, limitada nas suas ações, você se sente aprisionado, os seus sonhos estão virando pesadelo, os seus projetos de vida estão desmoronando, porque você está aprisionado, acorrentado, encarcerado nessa dor, nessa angústia, nessa situação. É você assim? Mas tem mais gente. Tem o Pedro, o Pedrão da Bíblia, o Pedro. Prenderam um crente lá qualquer dia desses e encarceraram o menino, e no outro dia cortaram a cabeça dele fora. Aí o povo gostou, os políticos acharam que eles iam ganhar mais votos na próxima eleição, resolveram prender um grandalhão da chamada Igreja do Caminho, que mais tarde virou dos cristinhos, em grego cristão. Português tem esse problema, né? Coisas que são pequenas, né? Cristão significa cristinho, portão significa uma portinha. É as coisas do português, né? Mas então eles foram pegar um cristãozão, pegaram o Pedro, encarceraram o Pedro, acorrentaram o Pedro, pelaram o Pedro e acorrentaram o Pedro, e o Pedro foi dormir. No dia seguinte iam cortar a cabeça do Pedro. Injusto. Ele não tinha nada a ver com isso, ele só estava lá andando. E acorrentaram o Pedro, depois de desnudá-lo. E no dia seguinte ele vai ser decapitado. Injusto. É assim com você? Tem mais. Gente injustiçada, jogadas em lugares difíceis, de angústia, de dor, de desilusão, de frustração, de fé abalada, de sonhos sendo transformados em pesadelos, de projetos naufragando porque alguém traiu você e você foi jogada nessa situação. Paulo e Silas estão pregando o evangelho,
Encontraram pessoas cheias de demônios pelas ruas, oraram, expulsaram demônios, libertaram pessoas de cadeias malignas. E o que eles ganharam? Foram chicoteados, rasgaram as costas dos dois e os aprisionaram numa prisão de porão, fétida, gelada, acorrentados os pés, as mãos, as costas rasgadas, ensanguentadas. Não era justo, era imoral, era indecente, não é certo. Os filhos de Deus fazendo o bem foram injustiçados. Quer mais um? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz que o cara era bom, que nenhuma palavra ruim sequer saiu da sua boca, não havia nele dolo, mal, defeito, pecado, falha alguma. Ele era literalmente o único santo que pisou na terra. Mas pegaram Jesus de noite, bateram na cabeça dele com a cana, cuspiram na cara dele, chicotearam até as suas costas virar pura carne viva. Gozaram dele, você é Deus, desce daí, ô! Não era justo. Porque um homem santo, verdadeiramente santo, nenhum dolo saiu de sua boca, nunca. Foi aprisionado injustamente, foi julgado de maneira imoral. Pensa que é só os juízes supremos de hoje que fazem coisas imorais. A bênção é que toda aquela Suprema Corte que julgou Jesus já morreu. E a gente tem esperança que o mesmo aconteça logo. Foi injustiçado. É você assim? Alguém traiu você, alguém mentiu para você, alguém prometeu e não cumpriu, alguém disse que iria, não foi, alguém disse que faria, não fez, e isso tudo levou você a um encarceramento, a um lugar de dor, de angústia, de sofrimento, que talvez tenha enchido o seu coração de raiva de Deus, das pessoas, que talvez tenha machucado você de uma maneira ou de outra, ou anda machucando demais. É você assim? O que fazer nessas horas? O que fazer quando estas coisas acontecem com a gente? Eu vou dar algumas dicas para você, à luz do que estes personagens da Bíblia fizeram nos seus encarceramentos, aprisionamentos, fornalhas, covas, pedras de angústia, que lhes foram atiradas, ou eles atirados lá de forma injusta, imoral, indecente, não certa. O que eles fizeram? Primeira coisa, nada. Se você está aprisionado, jogado num lugar de sofrimento porque alguém machucou você, porque alguém traiu você, porque alguém não foi o que deveria ser para você, porque alguém foi o que não deveria ser para você, e isso levou você a um lugar de sofrimento, a um lugar difícil, faz nada. O que eu quero dizer com nada? Nada é para de estrebuchar, para de abanar os braços, para de sapatear, para de gritar, para de dizer que está com raiva, para de dizer que quer matar aquela pessoa, para de dizer essas coisas, porque isso só está piorando a sua situação. Há buracos na vida que quanto mais nos mexemos, mais profundos eles vão ficando. Faz nada. Nada, em primeiro lugar, no sentido de não praguejar, de não reclamar, de não xingar, de não desejar o mal àquelas pessoas que o mal fizeram para você. Nada também, em segundo lugar, no sentido de contemplar o Senhor e perceber que você não passa de um ser humano pequeno, que qualquer coisa pode limitar a sua vida, que a sua vida é frágil. Para então de ter orgulho, de pensar que você é mais do que você é, de que você é melhor do que não sei quem. Nestas horas de encarceramento, de sofrimento, de angústia, percebe, você é só gente. Você é só gente. Faz nada.
Porque você é nada diante disso. Você é incapaz de resolver isso. Em terceiro lugar, faz nada por contemplar aquele que pode todas as coisas. Só olha para o alto. Mantenha os seus olhos no alto. Se você está andando, se alguém lhe jogou, se alguém lhe empurrou, se alguém lhe obrigou, se as circunstâncias te levaram, se os inimigos fizeram isso, se demônios te atacaram, se Deus te mandou andar pelo deserto, no deserto não tem sinalização embaixo. A gente só pode andar lá olhando para cima. Olha para cima, no buraco de dor em que você foi metido, metida. Nada. Segunda dica, chora. Chora bastante, pode chorar. Tem alguns homens que não choram porque ainda dizem, quando eu era da idade de vocês também diziam isso: homem não chora. Chora sim. Quando homem não chora, quando mulher não chora pela boca e pelos olhos, vai chorar por outro lugar, vai chorar com dor de barriga, nas entranhas, vai machucar o fígado, o estômago, o pâncreas, os intestinos, vai criar úlceras, vai criar doenças, porque você está engolindo o choro, e o choro vai ter que sair por algum outro lugar, amanhã ou depois ele explode no seu corpo, porque você não chorou. Chora, porque quando você chora, você se transforma em humano. Nós precisamos às vezes entender que certas situações as quais fomos lá jogados, mesmo que de maneira injusta, imoral e indecente, não importa quem causou, importa saber que estes lugares são para ensinar que a gente é gente, que nós não somos super-homens, que qualquer vírus invisível derruba a gente. Nós não somos nada. Então chora. Traz de volta a sua humanidade. Nós estamos tão desumanizados. Em vez da gente chorar, a gente agride. Em vez da gente chorar, a gente se auto-vitimiza e acusa. Não. Só chora. Chorar faz bem. Olha, eu sempre chorei. Sempre fui chorão. Desde criança, quando eu apanhava, eu chorava. Sempre fui chorão. Tudo me faz chorar. Tudo me faz chorar. Desenho animado me faz chorar. O Fível, aquele antigo desenho do ratinho, ai como eu chorei quando eu assisti. Tudo me faz chorar. Eu vou no aeroporto para chorar, porque às vezes eu quero chorar bastante, e as pessoas ficam me perguntando o que está acontecendo, por que você está chorando, então eu vou no aeroporto. No aeroporto é comum chorar, alguém foi embora, está chorando, alguém vai chegar, está chorando de emoção, e ninguém olha para aquele velhinho chorando, ninguém se preocupa, ele está chorando de emoção, está em aeroporto. Aí eu vou no aeroporto e eu choro bastante. E eu chamo de terapia do aeroporto. Chorar faz bem. Senhor, eu não tenho nada para fazer senão contemplar o teu poder e chorar. Porque está doendo. Não é pecado chorar. Não é pecado gemer. Chora. Faz bem. Terceiro, olhando para estes personagens cujos nomes eu mencionei a você, tira o CH do chorar e fica só com o orar. Chorou bastante? Tira o CH e fica com orar. Ora não no sentido de me livra daqui, Deus, você está vendo como isso é injusto, Senhor. Lógico que ele está vendo. Orar aqui não é no sentido, Senhor, o Senhor viu aquela pessoa, o que ela fez, mata aquela desgraça. Salmo 149, 22, 47, imprecatório que diz que o Senhor vai cortar a cabeça dos ímpios, vai agora! Não, isso só vai fazer mal para você. Deixa eu ensinar uma coisa para você que não tem na Bíblia, mas a Bíblia me garante que eu posso ensinar para você. Todo pensamento gera um sentimento. E você tem 60 a 70 mil pensamentos cada dia, mas não lembra deles. Então não dá para lembrar tudo que eu pensei. Mas quando eu tenho um sentimento ruim, certamente foi porque um pensamento ruim passou pela minha cabeça, porque é infalível. Pensamento ruim, emoção ruim, hormônio ruim, doenças. É infalível. Pensamento bom, sentimento bom, hormônios bons, alegria, fé, esperança, amor.
A Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que tem boa fama, virtude, nisso pensai. Porque enche o teu corpo de hormônios bons e você tem saúde, tem esperança, tem alegria, tem fé. Simples assim. Lá no buraco onde você foi jogada, orar para você significa conversar com o Pai, bater papo com Ele, abraçá-lo para sentir forças e aguentar o tranco enquanto no buraco você for mantido, mantida. Orar no sentido de conversar, não mais aquela lista enorme de quero, me dá. Nada contra a lista de quero, me dá, especialmente se for lista de casamento. Pode ter uma lista enorme. E eu já combinei com a minha esposa, quem ficar viúvo, libera o outro para casar. Você achou que eu errei? Não. Viúvo é quem morre, porque quem fica vivo casa outra vez. Então quem ficou viúvo, ou seja, que morreu, libera o outro para casar. E eu já sei onde vai estar a minha lista de presentes, vai estar na farmácia. Com a minha idade a lista vai estar lá. É dor aqui, dor ali. Mas olha, não ora só essa lista de quero, me dá. Por que você não ora, oi Deus, me abraça Senhor, deixa eu me ajoelhar aos seus pés, deixa eu debruçar os meus braços nas suas pernas, põe a sua mão na minha cabeça. Orar, batendo papo, tendo comunhão com. Depois de orar, louvar. Estou te dando dicas desses personagens. Louvar. Mas Nassif, como é que eu vou louvar nessa situação tão difícil? Eu sei, é difícil. Mas eu vou te dizer duas coisas importantes sobre louvor. Vou dizer três. Uma que eu acabei de ouvir: louvor é a única expressão que durará por toda a eternidade. Amei isso. Porque quando você chegar no céu, você não precisa mais cantar, não precisa mais orar. Quando você chegar no céu, não precisa mais ter esperança. Já está lá, é só adorar. Mas uma coisa que eu queria te dizer: quando meu filho partiu para a eternidade, ele cantava tanto, ele adorava tanto, o dia inteiro, na nossa casa, aos berros, ele gostava de cantar. Ele tinha 3 ou 4 mil CDs, das cantoras pentecostais mais retetés que você pode imaginar. Ele sabia onde era. Ele ia nas lojas americanas, a vovó dava dinheiro para ele, ele ia lá e comprava todos que ele podia. E ele não sabia ler, mas ele sabia todas as faixas de todos os CDs, todas as letras, e cantava. A voz dele todo dia precisava falar: Rafa, pai tem que ler, abaixa aí. E você não tem noção de como o silêncio dele grita tanto aos meus ouvidos. Na igreja ele dançava, ele cantava. Às vezes ele pegava microfone e cantava. Ele era o cara. Uma vez ele estava aqui na igreja e ele subiu, o pastor Marcílio estava regendo o hino final, um culto maravilhoso. E o Marcílio deu o microfone para a Rafa com a mãozinha erguida, cantando. Aquele garotinho com síndrome de Down, a igreja emocionada, e ele cantando. E dali a pouco eu vi ele puxar o paletó de Marcílio. Eu falei: não. E o Marcílio, regendo a igreja, deu ouvidos para Rafa. Quando acabou o hino, Marcílio: meus irmãos, antes de irmos para casa e orarmos com o pastor Pascoal, Rafael, filho de pastor, precisava ter dito que era meu filho. Filho de pastor Nassif, tem um recado. E ele disse: meus irmãos, toda a igreja está convidada. Amanhã na minha casa vai ter samba e pagode. Agora você sabe por que eu não trabalho mais aqui? Sem direito. No outro domingo eu fui explicar: meus irmãos, Rafael estava se referindo àqueles personagens de Neemias, Sambalate, entendeu? E o pagode é aquele que dizer pagode, mas não colou, me mandaram embora. Tá. Mas eu tenho saudades dele. E quando ele partiu eu não conseguia mais cantar. Minha boca fechou. Não dava. Era tudo que ele mais gostava, como que eu ia cantar? Um ano depois eu estava numa igreja episcopal com umas 40 pessoas, pequena. Eu ia pregar nessa igreja, e o
pastor, padre, sei lá como é que chama, de batina branca, dirigindo o louvor da igreja. A igreja não estava cantando, ele deu uma bronca, né? Vocês não estão cantando por quê? É para Deus, aquele que mandou Jesus da cruz por você e te deu salvação, como que você não está cantando? Aí ele deu um intervalinho, suspirou e disse: não tem problema, se você não louvar, Deus continua sendo o mesmo, quem perde é você. Minha esposa me cutucou, olhou para mim e falou assim: tá bom ou quer que eu desenho? Aí eu abri minha boca e comecei a cantar. Mesmo nas situações difíceis cantamos. E terceiro, eu quero te dizer, sabe por quê? Porque você tem que aprender a interpretar as circunstâncias de sua vida à luz da palavra de Deus. Nada do que está acontecendo com você é sem autorização do Pai. Ninguém trai você, ninguém machuca você, ninguém joga você nesse poço de angústias, de aprisionamento, de frustração, de transformação de sonhos em pesadelos. Ninguém mexe com você sem que o Pai tenha autorizado. Portanto, louve a Deus interpretando as circunstâncias da sua vida à luz da palavra. Como que eu louvo a Deus hoje? Eu, por exemplo, gosto de louvar a Deus à luz de Apocalipse capítulo 5. E naquele dia, diante do Cordeiro, estarão pessoas de todas as raças, povos, línguas, tribos e nações, louvando e adorando a Deus e cantando: eis o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, aleluia. Todo mundo está cantando lá naquele Apocalipse 5. Eu vou olhar do lado, vou ver mamãe, que faz 5 anos que partiu. Mamãe, nós está aqui. Você é filho de professor de português, fala: aqui estamos, mamãe, pela graça do Senhor Jesus, louvando juntos, não é? Mas nós está aqui, mãe. E aí eu vou olhar para o outro lado e dizer: Rafa, aleluia, vamos nessa. É assim que eu louvo hoje, à luz da palavra. Eu tenho que interpretar as circunstâncias da minha vida, percebendo que algo Deus quer fazer, mesmo que eu não saiba exatamente o que é. Ele não erra. E isso me leva à última dica que esses personagens me dão: confia no caráter de Deus. Não perde a confiança no teu Deus, não importa o que está acontecendo. Deus sabe o que está fazendo. Mas pastor, eu nunca vi tantas mortes. Você não viu nada. Você não viu os 40 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra? Menos do que 3% da população do mundo está morrendo por Covid, e estão morrendo por outras doenças com porcentagem muito maior. Só que a mídia resolveu não dizer. E se Deus era Deus antes do Covid, por que Ele não é mais por causa do Covid? Confia no caráter de Deus a seu respeito. Segue confiando. Não perde a confiança nele, porque algo de maravilhoso Ele está fazendo na sua vida. Confia nele. Mas o que Deus fez para essa gente? Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho o que Deus fez para essa gente. Estava lá Sadraque, Mesaque e Abidnego jogados na fornalha. E quando eles são jogados na fornalha, o rei dá uma olhada lá para dentro. Deve ter algum circuito interno de televisão, não sei como. Ele viu lá dentro os 3, que eram 4. Chamou seu secretário para assuntos difíceis do reino e disse: meu amigo, quantos nós jogamos? Ele entrou no sistema de computação do palácio e disse: computador, 3. Ele disse: não, mas eu estou vendo 4, veja se não é eu que estou vendo demais. O sujeito olhou e falou: 4. Deve ter algum problema aqui no armazenamento de informações para esse computador, mas são 4. Porque, diz a Bíblia, o Senhor entrou com eles. Se você vai para Daniel, o Senhor entra com ele na cova. Eu não sei onde você está. Eu não sei que situação você está passando, pela qual você está passando, quem traiu você, quem jogou você, quem julgou você de maneira imoral, indecente, injusta, e por isso você está passando pelo que você está passando. Deixe-me dizer uma coisa: Deus está aí com você. Por isso você tem que parar de estrebuchar. Por isso que você pode chorar na frente dele. Por isso que você pode orar não fazendo pedidos, mas simplesmente abraçando e dizendo: me ajuda, me ajuda,
me ajuda, me ajuda. Porque Ele entra com você nessa situação, Ele está aí. Não perde a chance de abraçá-lo, de tê-lo. Se tem um lugar onde Deus está, é nesse lugar difícil e injusto onde te jogaram. Ele está aí. Um dos lugares mais difíceis que eu participei da minha vida, por 10 anos eu fui pregador na Boca do Lixo, às noites de São Paulo. Eu pregava na Boca do Lixo, hoje chama Cracolândia. Parece que não melhorou muito as coisas por lá, mas eu pregava para travestis, prostitutas, meninos de rua, encarcerados. E por 10 anos eu preguei toda terça-feira à tarde no 3º distrito de polícia. 4 celas para 12 homens, com 60, 70 em cada, um pátio de 4 ou 5 metros quadrados com mais 20 homens. Eu entrava no meio deles e pregava todas as terças-feiras para eles. E um dia eu fiquei doente, muito doente, não pude voltar. Os médicos não sabiam o que eu tinha, fiquei 35 dias de cama, benzetacil, tudo que era nome que tinha de remédio naquele tempo, e nada. No dia seguinte eu acordei bom. E dias antes de eu chegar lá para o serviço, alguém me trouxe um envelope, tinha meu nome no envelope, e dentro tinha várias folhas de caderno grande, e em cima um cabeçalho: nós, do 3º DP, pedimos a nosso Deus que cure o nosso pastor. Todos os prisioneiros assinaram, mais de 130 assinaturas estavam lá. Foi o presente mais lindo que eu já ganhei na minha vida. Quase 140 prisioneiros pedindo a Deus pelo nosso pastor. Eu entrava no 3º distrito e dizia assim: aê, turma, esse é o lugar mais cheio de Deus que eu já vi na minha vida. E eles diziam: ô, seu pastor, aqui é tudo gente com bronca feia, todo mundo cheio de pecado aqui. Pois é, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu dizia para eles. E por 10 longos anos eu preguei naquele mesmo lugar, e eu vi centenas de pessoas entregarem a vida para Jesus. Há lugares difíceis que nós somos colocados, ou por Deus ou por circunstâncias, mas nesses lugares nós podemos crer no caráter de Deus. Eu já lutei por 11 longos dias numa UTI de um hospital, ajoelhado. Por 4 vezes na minha vida, 3 com outras pessoas, eu participei do desligamento das máquinas de um ser humano no hospital, porque a família não tinha coragem de ficar, e me pediram para eu ficar, e eu vi as máquinas sendo desligadas, e o corpo parando. Eu não sabia que era treinamento para fazer a mesma coisa com meu próprio filho, e eu disse para Deus: eu ainda não estou preparado, nenhum treinamento me capacitará para isso. Mas era um lugar que me parecia tão injusto, mas era o lugar de confiar no caráter do nosso Deus. Será que Deus pode fazer o mesmo? Evidentemente que pode. Eu tenho certeza absoluta que Deus está no lugar onde você está. Se você está sofrendo agora uma injustiça, se você está jogado num buraco, onde injusta, imoral, indecentemente, erroneamente, ali você foi lançada, o Senhor está aí dentro com você. Será que o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com você? O que o Senhor fez para cada uma destas pessoas? Então, na fornalha Ele entrou, na cova Ele entrou. E o que Ele fez para Pedro? Mandou um anjo. O anjo foi lá de noite. Pedro estava dormindo. Eu não sei como que alguém que vai ser decapitado amanhã cedo está dormindo numa cadeia gelada, sem roupa, consegue dormir. Alguém deu remédio para o Pedro, deve ser. E o anjo acorda o Pedro, veste o Pedro, porque ele estava de pijama. Adão, fecham os olhos, que ele está pelado. E o anjo botou roupa no menino, levantou o menino, acordou o menino que estava meio desbaratinado, levou o menino para a rua, botou no Uber Celestial, falou: já sabe tanto? Já sei. Foi para a casa da Rode. Eu não sei se Deus vai fazer a mesma coisa com você, mas Ele fez isso com Pedro, mandou um anjo. Ele pode fazer.
E o que ele fez com Paulo e Silas? Mandou um terremoto. Eles estavam cantando, louvando a Deus com as costas rasgadas, sabendo que no dia seguinte vão ser mortos. Eles não podem fazer nada senão contemplar a glória de Deus, chorar de dor, orar louvando a Deus e cantar louvores a Ele. E no ambiente dessa adoração, Deus manda um terremoto, rebenta com as cadeias, rebenta as estruturas encarceradoras, aprisionadoras da sua vida. Deus pode mandar um terremoto e rebentar aquilo que te acorrenta, que te aprisiona. Mas o que Deus fez com Jesus de Nazaré? Aí a história fica ruim. Eu queria terminar aqui. Olha, Deus vai entrar com você, o fogo não vai te queimar, os leões vão ser transformados em gatinhos angorás, o anjo vem e liberta as correntes e te coloca na rua, no caminho da realização dos sonhos da sua vida. Eu podia pregar hoje: olha, Deus vai mandar um terremoto e todo mundo que tentou contra você vai ser arrebentado e você será livre. Eu gostaria de pregar até aqui, mas ainda tem Jesus. O que Deus falou com Jesus? Ele está lá no Getsemane, naquela pedra, agonizando, suando gotas de sangue que chegam ao chão, porque o pecado da humanidade já o esmaga. E ele então diz: Pai, afasta de mim esse cálice, é demasiado para mim. Mas qual foi a resposta do Pai? Olha, Jesus Cristo é muito poderoso. Quando foram pegar Jesus de noite, ele perguntou: quem vocês estão buscando? Alguém lá no meio da multidão, na escuridão, disse: Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Todo mundo caiu para trás. O hálito de Jesus era poderoso. Quibe com cebola, gente. Caiu todo mundo para trás. Pedro corta a orelha do menino lá, Jesus fala: para com isso, deixa eu achar a orelha do menino, sem farolete, sem nada. Achou a orelha do menino, colou de novo, plástica instantânea. Maravilha o que Jesus pode fazer. Quer mudar sua orelha, o seu nariz? Chama Jesus, artista plástico, cirurgião plástico e artista. O poder de Jesus. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, se eu pedir para o Pai, vem centenas e centenas de milhares de anjos aqui e rebenta com tudo. O que Deus falou para Jesus no Getsemane? Eu sei que você vai dizer para os seus discípulos daqui a pouco: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos, etc, etc. Mas hoje eu, teu Pai, digo para você: Jesus, o teu maior poder será o exercício de não usar o poder, se deixar levar para a cruz. O poder de não usar o poder. E por que Jesus então responde ao Pai? Faça-se na minha vida a sua vontade. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que quando o Pai disse a Jesus: o teu poder será o exercício de não usar o poder, Jesus disse: então eu vou para a cruz. Ele disse: filho, olha depois da cruz. E Jesus teve uma visão da glória que o aguardava após a cruz. E quando Jesus olhou depois da cruz, ele enfrentou a cruz. Talvez esta seja a resposta que o Senhor vai dar para muitos de nós aqui. Vai morrer. Uma das madrugadas eu falei: Deus, você tem algo para falar para mim? E veio à minha mente a história da viúva que estava enterrando o seu único filho, e Jesus encontra o enterro, toca no caixão, diz para a mulher: não chores. Quando aquela mensagem veio à minha mente, aquela passagem da Bíblia veio à minha mente, eu disse: Jesus, o Senhor disse para ela não chorar, não é porque era para ela aguentar enterrar o filho dela. Você disse para ela não chorar porque você devolveria o filho dela a ela.
É hoje que devolverás o Rafa à mãe dele? E o Espírito Santo disse para mim: não. Mas eu prometo que na eternidade eu o farei. E por que você está me mostrando essa passagem, Jesus? Para te mostrar que eu tenho poder para o fazer. Mas quando eu escolher a glória que lhe está proposta depois, eu espero que você aceite. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu sei que o Senhor está com você. Ele pode mandar um anjo para libertar você agora já. Ele pode promover um terremoto, e as estruturas encarceradoras e injustas cairão, e você sairá com liberdade na direção da realização dos sonhos da sua vida. Mas talvez Ele diga para você: olha, depois da cruz, a glória que lhe está proposta. E neste ambiente, eu espero que você tenha as mesmas atitudes destes personagens: fazer nada, perceber-se humano, Deus é Deus, eu sou só uma pessoa. Espero que nesse ambiente você consiga chorar, pôr para fora a sua dor, não é pecado. Espero que nesse ambiente você ore em comunhão com o Pai, abraçando, sentindo a presença dEle. Eu espero que neste ambiente de dor você consiga dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória e glória e glória e glória. Espero que nesse ambiente você substitua ai por aleluia. E espero que nesse ambiente você não perca a confiança no caráter de Deus, porque se Ele não mandar o anjo, se Ele não provocar um terremoto, nosso futuro é Apocalipse 5, todos nós juntos, para toda a eternidade, sem nenhuma cova, sem nenhuma fornalha, sem nenhuma injustiça, juntos do Pai. Será que você está passando por uma fornalha, por uma cova, por uma cadeia, algo que te aprisiona, te assusta, te machuca, te queima, injusto, imoral, indecente? Você foi traído, traída, alguém prometeu, não cumpriu, alguém disse que ia fazer, não fez, alguém disse que não ia fazer, fez. Você foi machucado no passado e se sente aprisionado pela machucadura que provocaram em você lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, até hoje você se sente uma pessoa encarcerada. Agora há pouco machucaram você, a pandemia lhe parece tão injusta, e é. E o que aconteceu com você é injusto. Mas eu vou orar por você agora, e eu vou fazer 2 pedidos a Deus. Primeiro pedido: Senhor, além de estar com esta pessoa que eu sei que o Senhor está, ajude a perceber a sua presença. Transforma o choro em louvor, fortalece para suportar até o dia da libertação. E nessa primeira oração ainda vou dizer a Deus: Deus, envia teu anjo, rompe as cadeias, quebra as algemas, espedaça as correntes, manda terremoto, arrebenta as estruturas encarceradoras, limitadoras, impedidoras da realização do sonho. Eu vou pedir para Deus fazer isso, e Ele pode fazer. E eu quero crer que Ele vai fazer para todos nós isso. Mas eu também vou pedir para você, a Deus, ajude que cada um de nós não viva só para esse mundo, que nós tenhamos a convicção de para onde estamos indo e a glória que nos aguarda, e que a despeito do que está passando conosco, confiamos no seu caráter e vamos te louvar. Será que você vai vencer o seu aprisionamento? Será que você vai vencer a cova dos leões, a fornalha que te queima? Será que você vai vencer
a injustiça que fizeram com você? Será que você vai desperdiçar a sua dor? Você vai perder do que está acontecendo com você ou vai sair vencedor, vencedora? Sair vencedor, vencedora necessariamente não significa sair desse lugar. Ser vencedor é mesmo tudo isso acontecendo com você, você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, mais amorosa, menos apegada às coisas, mais apegada às pessoas, mais beijadeira, abraçadeira, pelo menos para quem você pode, que são as pessoas que mais precisam do seu abraço, do seu beijo, da sua mudança, do seu carinho. Ou será que essa dor está fazendo você mais ranzinza, mais reclamador, reclamão, queixando, se agredindo, acusando, se auto-vitimizando? O que está acontecendo com você? Se você está assim, acusando, se auto-vitimizando, machucando-se e machucando os outros, você está perdendo. Você está perdendo do que está acontecendo com você. Mas se você está se transformando numa pessoa melhor, de coração mais aberto, mais sensível, menos apegado às coisas, mais apegado aos seus, mais amoroso, você está vencendo o seu encarceramento. Se apesar do que está te acontecendo, você se transforma num cônjuge melhor, ou num pai melhor, ou num filho melhor, ou num irmão melhor, você está vencendo a sua dor. Mas se por causa do que está te acontecendo, você se divorcia, você se separa, você briga, você emburra, você fica longe dos seus, então você está perdendo da sua dor. A cadeia está ganhando, o leão está te comendo, o fogo está te queimando, o anjo não veio, e você não está enxergando a glória que lhe está proposta. Mas se apesar do que está acontecendo com você, você se tornou um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, mais amoroso, mais juntos, mais unidos, a família está mais gostosa, apesar do que está acontecendo, você está ganhando da sua dor. Está se tornando um cidadão melhor ou um cidadão pior? Está se tornando um crente melhor ou desistiu de Deus porque Ele fez coisa que você não esperava que Ele fizesse com você? Sabe, não importa bem onde você está, não importa bem o que está acontecendo, o que mais importa é como você vai sair daí. Melhor ou pior? Vai deixar Deus agir e transformar você na pessoa que Ele deseja transformar? Então você é vencedor. Não importa se você sai livre neste mundo, ou se você sai livre para a glória eterna, você é um vencedor, você é uma vencedora.